Estou muito feliz de ver todos vocês no primeiro domingo de 2026. Em outubro de 2016, após 6 meses de sabático, veio uma convicção muito grande, creio que foi de Deus, de criar a cafeteria Grande Mostarda. Eu tenho algumas bases bíblicas que confirmam, mas o principal está em Marcos 4, 30, 32. Vamos abrir Marcos 4, 30, 32. Diz assim: novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrever? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. E assim nasceu. No começo eu pensei em chamá-lo Café com Orquídea. Só que descobri que já foi patenteado. E uma semana antes, e por incrível que pareça, foi também por um metodista livre, lá de Pindamonhangaba, que abriu em Santo Antônio do Pinhal. Café com Orquídea, uma semana. Agora eu vou ter que pensar num outro nome. E aí veio Café Grão de Mostarda. O que mais, assim, quando você faz um sabático, não pode fazer de qualquer maneira. Você tem que fazer planejamento financeiro, principalmente, porque você não vai estar rendendo e como é que você vai sobreviver aquele tempo. Você faz muito trabalho de autoconhecimento. E eu achei uma coisa muito interessante depois, que se chama Ikigai. O que eu gosto de fazer, o que o mundo precisa, o que confirma que o que eu gosto eu faço bem e tem que dar um retorno. Tudo que você faz, não que seja uma coisa produtiva, material, mas tem que ter um retorno, seja ele financeiro, seja ele para ajudar o mundo em alguma área. E assim começou com uma confiança muito grande. 2016. Nesse contexto, veio então também a Enel Liberdade. Em 2019, comecei a pregar assim, como quem não quer nada, e era uma vez por mês, e assim vai indo. Porém, agora, Deus falou comigo de novo sobre uma outra base bíblica, e eu pedi muito para Deus que fosse também uma resposta para as pessoas da igreja. Então ela está em Marcos 4, 35. Como a gente leu Marcos 4, 30 até 32, eu vou continuar no versículo 33. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Porém, quando estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. E agora vamos nós, versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Vamos orar. Bondoso Deus, que teu Espírito Santo esteja falando agora aos teus filhos amados, Senhor, para que haja um mover do teu Espírito, confirmando, Senhor, a tua presença aqui, confirmando, Senhor, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Naquele dia, a gente acabou de ver a passagem anterior. Então, o que é naquele dia? Deixa eu ver. Está na mesma versão. Que bom. Ao anoitecer. Então, naquele dia, Jesus estava falando a
as parábolas do reino de Deus. E aí, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos, aos 12, vamos para o outro lado. Jesus não falou, vá para o outro lado. Ele falou, vamos. O que significa, primeira pessoa do plural, eu vou junto. Então não tem muito influência financeira, como ficar rico, compre meus cursos. E quem fica rico é uma influência, né? A pessoa que compra o curso, não sabemos. Façam isso, façam aquilo, né? Mas Jesus aqui, ele fala, e ele mesmo, né, vai junto. Naquele mesmo dia, ele estava cansado. Para o outro lado, para mim, indica uma mudança. Pode ser uma mudança da morte para a vida, como passagem, né? Páscoa, Pessá. Pode ser mudança geográfica. Por exemplo, eu acho que aqui quase todo mundo tem uma ascendência, ou eu mesma, mudei geograficamente da Indonésia para o Brasil. Muitos pais ou avós, avô, mudaram do Japão para o Brasil. Então, pode ser uma mudança geográfica. Eu gostaria de fazer uma analogia. Pode ser, para o outro lado, pode ser tempo. O mínimo, né? Isso todo mundo passa. Mudança de 2025 para 2026. Pode ser mudança de igreja. Pode ser mudança de casamento. Pode ser mudança de profissão. Ou de CLT para empreendedor. Pode ser mudança de membresia júnior para membresia de adulto. Pode ser mudança de casa. Mas eu queria colocar que esse vamos para o outro lado, ele é implícito uma mudança. Nós fizemos festa de Natal com a família, foi muito bom. Mas nessa festa eu descobri que a minha sobrinha, ela está com diagnóstico de câncer. Câncer no pulmão e já com metástase. Metástase aqui. Então, quando o câncer tem metástase, existe um prognóstico. Mudança de vida para a morte. Eu gostaria de incluir todas as mudanças, inclusive essa também. Versículo 26. Mas antes, qual é a sua mudança? Jesus mandou para você mudar? Você está obedecendo? Se você está nessa fase de mudança, Ele tem uma palavra. Ele tem uma palavra hoje para você. Então, no versículo 36, deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Primeiro verbo, deixar. Eu faço curso, eu ministro, nós ministramos, o Maria, um curso de noivas. E o primeiro dia do curso é Gênesis. E Gênesis 2:24 diz, deixando seus pais, né, eles se tornaram um. Quando você tem uma mudança, você tem que deixar alguma coisa para trás. Senão, não há mudança. Concordam comigo? Você vai arrastar tudo com você. Você vai estar acrescentando, mas não mudando. E no casamento, não pode ter pai, mãe. Eu digo assim, não pode ter dependência. Às vezes, você pode estar
está geograficamente longe, mas a dependência é total, ou geograficamente perto, e cada um é interdependente, né? Mas deixar. Jesus ele já tinha instruído a multidão com as parábolas. Então, já deu o que tinha que dar para a multidão. Deixar ir. Mas é interessante que Marcos diz que quando levaram Jesus no barco, outros barcos também o acompanhavam. Jesus falou para todo mundo: venham, venham todos, multidão, venham de barco comigo para o outro lado. Jesus falou para outros, não sendo discípulos dele, para acompanhá-lo. Então, alguns chamados de mudança é para você, que você sente, está batendo no seu coração, está ressoando com Deus. Não quer dizer que eu fui, o outro lá ficou, como assim? Não, Deus te chamou, não chamou o outro. E esses outros barcos, então? Marcos não fala mais sobre eles. Versículo 37. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Pesquisando, Mateus, por que eu coloquei Mateus? Estamos falando de Marcos, mas que seja. Um dos evangelistas disse, a palavra, em vez de usar tempestade, usou terremoto. Então, era para dizer que era uma coisa assim, muito forte mesmo. Teve vendaval, né? Recente aqui em São Paulo, 3 semanas atrás. Levantou 3 telhas lá do café. Levantou mesmo, eu estava vendo que a telha estava fazendo assim. A nossa telha tem tanto assim de largura e assim de comprimento. E ele estava batendo, sempre vai voar, voa. E foi assim, foi um vendaval bem forte. Em casa, eu tinha ganhado uma orquídea com 3 hastes. E esse ano ele deu 7 hastes. Essa minha querida orquídea estava com mais de 50 flores. Mais de 50. Quando eu contei, eu parei nos 50. Depois vieram mais. Ela caiu, quebrou as minhas folhas, quebraram as flores, não teve jeito. O que eu pude fazer foi cortar o que deu, colocar num vaso, não aguentou muito, as folhas se foram. Foi um vendaval terrível. Mas depois eu pensei, né? Teve morte, teve perdas. O que é a minha perda comparada com isso? Aí, ok. Mas o vendaval, a tempestade, o terremoto, levantou-se a ponto de o barco começar a encher de água. Significa que a onda estava realmente muito grande, muito alta. Quando a gente está num vendaval, numa tempestade de alma, muitas vezes a gente pensa, eu acho que aqui está bom, né? Acho que não vai piorar. Por quê? A gente tem o erro de pensar que quando Jesus manda uma coisa para a gente fazer e a gente obedece, a gente fica blindado de dor e sofrimento. Não é. Acontece. Os discípulos seguiram o mandado, obedeceram a Jesus e estão passando por uma tempestade do mesmo jeito. Então, o diagnóstico, né, de câncer, de saúde, o desemprego, ele pode piorar. Passaram-se os 6 meses do seguro-desemprego. E agora? Você já vai começar a comer a sua poupança principal. Um mau negócio, uma
uma coisa que alguém fez de má fé com você, uma má comunicação, por exemplo, o divórcio. É quando você pensa, eu acho que daqui ele não pode ser tão ruim assim, ou ela não pode ser pior. Acontece. No relacionamento, há desentendimentos que você pensa, não, deu, isso pode piorar. Versículo 38. Não estamos blindados. Sempre tem um propósito. Versículo 38. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Então Jesus estava na polpa. O que é polpa? Não vai. É a parte de trás. Então o barco ele segue. Aqui a parte de frente que rasgava é a proa. E a parte de trás é a polpa. O que tem na polpa? Leme, às vezes motor, lógico, naquela época não tinha, mas ele fica na polpa. Então, a polpa, a parte de trás do barco, eu tive que estudar isso daí também, gente, fiquei curiosa, e eu vi que a direção, o leme, fica na polpa. É interessante isso. E Jesus estava dormindo porque ele estava cansado, com a cabeça sobre um travesseiro. Não era um travesseiro. Eu depois, vendo, vi que era uma almofada, um acolchoado para sentar. Bom, os temporais no lago, o Mar da Galileia, Mar da Galileia, não, esse é pescaram. Mas tem uma música com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Os temporais do lago eram súbitos e violentos. Lá. O Mário, cadê meu marido? Em algum lugar. Mário, nós fomos lá, né? E parece, é um lago, mas parece mar. É porque você não vê o fim, as extremidades. Você vê assim como se fosse um mar. E vem súbito e violento. Eu estava revendo a colinha no carro enquanto vinha para cá, e eu me lembrei, porque na minha cabeça, o que o Trump fez com o Maduro, para mim foi súbito. E diz ele que ele ia fazer 4 dias antes. Então seria realmente na época do Ano Novo, festa mundial, né? Foi nesse estilo, temporal. A gente tem que orar pelos venezuelanos, gente. Que a graça de Deus esteja com eles. E o que o povo fala, os seus discípulos? Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Você não sente meio ofensivo essa palavra para com Jesus? Você não se importa com a gente vai morrer e tá tudo bem, você está aqui dormindo. Você acha mesmo que Deus não se importa com você? Você acha mesmo que Ele não cuida da gente? Essa parte ela é tão importante para mim que o título do meu livro é Eu sei que Deus se importa comigo. Muitas vezes eu não sei, mas eu fico afirmando para que eu creia que eu sei que Deus se importa comigo. Mas aqui os discípulos tentam acordar Jesus. Você não se importa com a gente vai morrer. Em Mateus está escrito: salva-nos. Em Lucas está escrito: vamos morrer. Mas Marcos
diz, você não se importa com a gente. E aí eu queria que o Mário colocasse a pintura do Rembrandt. Olha que lindo. Essa pintura se chama Tempestade no Mar da Galileia. Vou pegar. Foi com a leitura desse livro que veio a inspiração para a pregação, do Daniel Bota. A gente tem que honrar, né? Porque foi dele. Oração e arte. Eu acho muito bom fazer um parênteses aqui, porque a oração, quando você está orando, se você colocar uns eletrodos, uns fios no seu cérebro, você está movimentando, parece que ativa uma luz numa parte do seu cérebro. A oração. E a arte, ela também ativa a meditação, essa parte. Me parece como se, não estou afirmando, como se fosse uma conexão, não reptiliana, tá? Mas uma conexão que a gente não tem. Assim, é mais difícil fingir um controle. É uma parte muito legal. Oração e arte, Daniel Bota. E ali, ele mostra o Rembrandt. E eu queria que vocês fizessem como ele fez. Essa foi a inspiração. Primeiro, ele desenhou um mastro. Então, o barco tem uma cruz. E depois, eu não sei se dá para vocês verem, mas Jesus está aqui, está vendo o leme aqui? Ele está nessa parte, ele está sendo acordado pelos seus discípulos. E onde está Rembrandt? Lá dentro. Ele se colocou como o 13º discípulo. Ele está ali olhando diretamente para nós, né? É esse aqui que está segurando a cordinha, ele está com roupa da época dele. Se fosse hoje, seria, não sei, alguém poderia desenhar um terno, uma gravata. Ele está aqui. Dá para vocês verem? Dá? Ele se projetou dentro. Aqui, só assim, logo aqui, nesse canto, tem um dos discípulos vomitando. Só para chamar a atenção de vocês, que eles são discípulos, mas são pescadores experientes. Para eles estarem nessa condição de estar clamando, é porque a situação estava muito ruim. Eu queria que vocês se colocassem como Rembrandt. Queria que vocês se colocassem dentro do barco, vendo a tempestade, e talvez se perguntando, talvez você esteja se perguntando quando veio hoje, onde está Deus? Se coloque lá dentro, e eu gostaria que você soubesse de uma coisa. Voltando novamente para Gênesis, eu gosto de voltar para a criação, que é o plano original de Deus. Como Deus permite o sofrimento e a dor? Uma pergunta. Gênesis 3:1. Eu acho que é interessante. Vamos lá. Para mostrar que o inimigo, ele não é criativo. Então, ele sempre faz do mesmo jeito, repetidamente, milênios. E se acontecer com você, você vai olhar e falar, ih, esse eu já conheço, não vou cair.
3:1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? A semente da desconfiança é quando vem umas perguntas, você não sabe muito bem de onde vem, mas por que Deus permite a morte? Por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite tanta dor? E aqui a gente fica numa encruzilhada. Ou você se afasta de Deus, eu já contei isso e eu sempre uso como exemplo. Trabalhei com um amigo, TI, colegas, e ele era ateu. Eu gosto de conversar com ateus. Eu falei: por que você é ateu? Porque eu tinha uma noiva, eu rezava todos os dias pela noiva. Um dia o carro dela parou na 23, ela desceu para empurrar o carro, um ônibus pegou e ela morreu. A única conclusão que ele conseguiu chegar é que Deus não existe. Porque se existisse, teria ouvido o pedido dele e teria feito com que a noiva estivesse sempre bem, todos os dias. Ou você se afasta de Deus, ou você corre para Jesus. Quando isso acontece, a gente só tem duas saídas. Ou a gente concorda com a serpente, fala: é mesmo, né? Ou Deus é muito mal, ou Ele não liga para mim, ou Ele não existe. Ou então, a gente não sabe, não tem a resposta, mas a gente corre para Jesus. Correr para Jesus exige coragem. Por quê? Vamos ver. Qual foi a resposta de Jesus? Versículo 39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquietem-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se bonança. Instantâneo, de repente, Jesus, ele controla tudo, o tempo todo, até a natureza, até as forças da natureza. Jesus controla o leme, dá estabilidade, abriga o motor, ele continua no controle, mesmo que não pareça. Voltando de novo para o quadro, onde Jesus está? Porque a gente aprende um pouco disso, né? Onde está a luz, o foco. O nosso olhar vai primeiro para a luz. Onde está a sombra? Onde Jesus está. Muitas vezes a gente procura Deus, a gente procura Jesus e eu não estou vendo. E Ele está lá na sombra. E Ele continua no controle de tudo. E Ele continua cuidando da gente. Ele está lá. Ele nunca, jamais nos deixou sozinhos. Ele prometeu, Ele disse: eis que estou com vocês até o fim dos tempos. Versículo 40. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Jesus vai no âmago. Jesus, ele não fica enrolando. Jesus, ele vai direto no nosso problema. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Indo para outros evangelhos, fala tímidos, mas não é bem tímidos. A palavra usada pelos evangelistas é covardes. Por que vocês são tão covardes? Por que vocês não têm fé? Às vezes, a covardia vem da falta de conhecer suficientemente o nosso Jesus.
Jesus não falou, vamos. Então é passar com Jesus. O Salvador está a bordo, está junto com a gente. Essa experiência da outra margem fortalece a nossa fé. O poder de Cristo se revela. Com quem você gostaria de estar num barco? Um marinheiro que nunca passou por tempestade ou um marinheiro que tem essa experiência? Tempestades maiores. Eu falei sobre morte. Já preguei, acho que com vocês, sobre ter coragem também na passagem da morte. Né? Podemos passar por isso? Claro. Eu ainda não passei. Não voltei. Mas o que poderia falar de acordo com a palavra de Deus? Ter coragem nessa passagem também, nessa mudança. Porque Jesus, pode ser que a gente esteja no vale da sombra da morte, mas Jesus está lá também com a gente, na sombra. O Salvador está a bordo. Não há o que temer. Você confia o controle da sua vida aos cuidados de Cristo, mesmo quando o vento e as ondas se levantam? Quero convidá-lo, então, a entrar no barco. E gostaria que vocês decidissem, escolhessem não fugir de Deus, mas correr para Jesus. Versículo 41. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam apavorados, mas o sentimento é diferente. Quem é este? Quem é o nosso querido, grande, maravilhoso Jesus? Conhecendo-o melhor, podemos passar com ele para o outro lado. Só descansa quem confia. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigada porque o Senhor não desiste da gente. O Senhor está com a gente. E se a gente obedeceu, podemos passar por tempestades, mas podemos ter certeza que o Senhor está lá, junto com a gente. E isso é o que basta. A tua presença. Nós pedimos, Senhor, ajuda, Pai, a tua igreja. Ajuda cada um que veio aqui. Viemos aqui, pode ser que a gente pense que seja por um convite de uma pessoa querida. Mas, de repente, quem estava te convidando era o Espírito Santo, falando com você agora no seu coração. E que você corra para Jesus. Muito obrigado,